Bom dia, meus irmãos. Como é que está a situação aí em casa, né? É, cultuar a Deus aí em casa é aconchegante, né? É aconchegante, ainda que, né, estejamos reunidos virtualmente, mas é aconchegante, né? Posso dizer que a gente pode ficar à vontade, né? Bem à vontade mesmo, né? Mas é importante, neste momento agora, nós focarmos a nossa atenção naquilo que o Senhor, né, quer trazer também nesta manhã. Hoje nós podemos dizer que é um domingo assim bem diferente para nós, em virtude da vitória, né, que o Senhor nos concedeu ao trazer de volta ao lar a nossa irmã Miyoko. Realmente é algo assim que nós podemos dizer bem forte, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus mesmo, porque, né, é fruto, claro, né, da soberania de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, mas também o Senhor contemplou, né, de modo gracioso, né, as orações da igreja, né, e você, meu irmão, minha irmã, né, você esteve orando, né, e claro, né, continuamos orando, né, porque a batalha não terminou, estamos ainda, né, em luta, em desafio para a recuperação total da nossa irmã Miyoko, e nós também temos o desafio, né, de orar pelo nosso irmão Nelson, né, que está ali internado, e então nós precisamos orar, mas nós cremos, né, que o Senhor há de dar vitórias. É fato também que alguns de nós, ou talvez muitos de nós, estejamos em luto, não é, pela perda, né, de algum ente querido, familiares nossos ou amigos nossos, né, e que também ainda reverbera em nossos corações a situação, né, enlutada que ficou da família Koga, né, com a partida da nossa irmã Thay. E a palavra que eu quero trazer nesta manhã, que o Senhor, né, tem colocado no meu coração, eu quero compartilhar com você, né, é o texto que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo de 1 a 12. Então, abra aí na sua Bíblia, né? Não vai aparecer na tela agora, né? Esse texto, então, abra aí na sua Bíblia, em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 a 12. E enquanto você estiver abrindo, né? Eu vou estar lendo aqui na Bíblia Nova Almeida Atualizada, que é a Bíblia aqui de estudo, né? John Wesley. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados.
Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu quero nesta manhã, também para mim é uma experiência nova, né? Então eu quero dizer que também para mim é algo assim que dá um frio nos pés, né? Na barriga também, né? Mas dá um frio nos pés e a língua fica meio congelada às vezes, né? Mas eu quero agradecer, né? Bem na minha frente está o pastor Marcelo, né? Do meu lado esquerdo, né? Um pouco mais distante está o irmão Edson Wada, e eles estão aí dando este suporte, né? Para que esta mensagem chegue ao vivo até você. E também perto de mim, né? Assim, um pouco mais perto está o pastor Luiz, e também, né? O irmão Luiz também esteve agora há pouco aqui dando aquele suporte e tal. Mas eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer também ao irmão Jonathan, né? Pelo momento aí do louvor, as músicas, né? E também ao irmão Marcelo Ostiai pela dirigência aí do culto. Quero agradecer. Mas eu quero dizer o seguinte: nesta manhã, por meio deste texto da Palavra de Deus, né? Na verdade, eu queria chegar e, assim, humanamente falando, queria dizer assim: olha, meu irmão, minha irmã, né? Todos os seus desejos, todos os seus sonhos, todos os seus anseios em Cristo Jesus serão concretizados. E Deus vai restaurar o teu sonho, Deus vai restaurar, né, as exigências que você tinha em Deus, e Deus vai fazer tudo isso por você, porque Ele te ama. Mas o texto aqui que eu li da Palavra de Deus hoje não me permite fazer esse tipo de pregação. Às vezes a gente ouve falar muito assim: olha, Deus vai contemplar os teus desejos. Mas até certo ponto isso daí é um desejo humano, né? Mas esse desejo de viver bem, né? Satisfazer desejos, saciar vontades, né? O bem-estar na saúde, nas finanças, né? Na verdade, é isso que nos move dia após dia. Se estamos doentes, queremos ser curados, né? Se há alguma necessidade material, corremos atrás de suprimentos. E quando temos o básico, queremos ser felizes nos relacionamentos ou nas realizações na área profissional ou na questão da autoimagem, né? Queremos ser aceitos por todos, ou pelo menos pela maioria. Almejamos, né? Todos nós almejamos uma família que nos complete e nos faça felizes. Uma vida de qualidade, né? Nós buscamos isso, né? E Deus? Ah, sim, que Deus possa nos dar tudo isso que almejamos, pois é amoroso, né? E quer que os seus filhos sejam felizes. Mas esse Deus que pensamos que seja,
se nos revela muitas vezes de modo contrário aos nossos desejos, aos nossos caprichos. Na história do texto de hoje, vemos que todo aquele esforço do paralítico e de seus amigos parecia estar sendo frustrado com a providência de Jesus quando disse. Imagina só, né? Eles fizeram todo o esforço, né? Primeiro tentaram furar o bloqueio da multidão, não conseguiram. Aí eles falaram, bom, vamos planejar aqui. Aí, de uma forma rápida, eles planejaram, falaram, vamos, né, abrir, né, um buraco ali no telhado, justamente ali sobre onde Jesus está, e vamos descer ele, né, com maca e tudo. Né? E quando eles conseguiram fazer isso daí, quando o paralítico chegou lá na frente de Jesus, né, diz aqui no versículo 5, né, Jesus poderia ter dito, está curado. Né? Mas ali quando o paralítico chega ali deitado, Jesus, né, de um modo meio que frustrante às vezes, né, na expectativa do próprio paralítico, né, e dos escribas, fariseus muito mais, e da multidão, Jesus fala, filho, os teus pecados estão perdoados. Imagina se você, né, acometido pela Covid-19, né, chega assim de forma, né, desesperada ali, né, a ambulância do SAMU chega lá no hospital e aí então o médico ali, né, vai e tal, tomar as providências, e você pensa assim, puxa, minha respiração não está boa, minha oxigenação está péssima. Então, ali, quando pensam que vão te entubar, quando pensam que vão te dar aquela anestesia para te entubar, aí chega o médico e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Como é que você vai receber essa notícia? Você vai dizer, deve ser a extrema-unção, né? Porque acho que eu vou morrer. Então, antes disso, né, vai logo perdoando os meus pecados, porque aí eu vou partir para a glória, né? E aí fala, puxa vida, mas, né, Jesus não vai atender o meu pedido. O que deve ter se passado no coração do paralítico? Eu não sei. Eu não sei. Mas o que se passou na cabeça dos escribas foi, que negócio é esse? Que negócio é esse? Que escândalo! Perdoar pecados. Como é que pode uma coisa dessa? Não é? E esse questionamento, na verdade, dos escribas, pode ser muitas vezes o questionamento nosso no dia a dia. No dia a dia, o que a gente pede, na verdade? A gente pede, Senhor, né, se eu estou doente, Senhor, me cura, por favor. Mas está errado, pastor, isso daí? Não está errado. Mas imagina se você chega com Deus e fala assim, Senhor, cura a minha enfermidade, e o Senhor diz, eis que te respondo, filho meu, os teus pecados estão perdoados. Não é meio que frustrante? A gente pode até dizer assim, tudo bem, Senhor, eu sou pecador, tudo bem, mas eu estou te pedindo outra coisa. Será que dá para entender? Né? De fato, quando Jesus frustra os nossos desejos ou pedidos imediatos ou urgentes, significa que Jesus nos ama profundamente e deseja que nós reconheçamos a essência da nossa satisfação. O que realmente nos satisfaz?
não é? De fato é Jesus, mas como é que a gente pode entender isso no nosso dia a dia, né? De que Jesus e somente Jesus traz satisfação completa, né? O paralítico deve ter pensado: se eu pudesse andar, todos os meus problemas seriam solucionados. Porém, vamos pensar um pouquinho. Se ele voltasse a andar sem que o seu problema espiritual fosse solucionado, sem que o seu coração se enchesse de Jesus, sem que a sua vida fosse completamente satisfeita com a presença de Deus, o Todo-Poderoso, nosso Deus que nos ama, nosso Deus que nos traz ao sentido completo da nossa existência, sem que o paralítico ficasse cheio de Deus, sem que realmente os pecados dele fossem perdoados, de tal forma que ele tivesse um reencontro com Deus, porque o pecado é que nos separa de Deus. Com certeza, se ele simplesmente voltasse a andar, ele iria buscar outras coisas. Por exemplo, não é? Agora que eu posso andar, deixa eu ver, eu quero fazer o que eu sempre tive vontade de fazer. Eu via os outros fazendo e eu não conseguia fazer. E aí ele iria atrás de outras coisas e existe aquele ditado popular, né? Querer não é poder. Muitas vezes a gente quer coisas e a gente não consegue ter essas coisas ou não consegue fazer essas coisas, não é? Porque a palavra de Deus mesmo fala em Provérbios que muitos são os caminhos do homem, mas, né, é Deus quem dá a direção. A palavra final é de Deus. A presença de Jesus nas nossas vidas é o que definitivamente traz satisfação completa. Foi feito uma pesquisa, né, um acompanhamento de atrizes famosas, né, ali nos Estados Unidos, tempos atrás, e algumas delas, né, antes de serem famosas, né, trabalhavam ali como garçonetes, né, e elas, assim, enquanto elas trabalhavam, elas pensavam assim: puxa, se um dia eu ficar famosa, né, eu estou aqui dando duro, estou me ralando aqui, mas eu estou investindo na minha realização pessoal. Então, quando eu, né, ficar famosa, aí sim eu vou ser feliz. Aí, algumas delas chegaram, né, no pedestal da fama. Mas quando elas chegaram lá, aí elas perceberam que algo mais elas precisavam para serem completamente realizadas. Elas perceberam que o que elas estavam buscando não preenchiam o coração delas. Porque, de fato, o que preenche mesmo o nosso coração é quando Jesus está enchendo o nosso coração com o Espírito Santo. Realmente, quando isso acontece, queridos, é como Paulo falou ali em 2 Coríntios, né? Não tendo nada, mas possuindo tudo. É isso. Quando a gente tem Jesus, quando a gente está cheio de Jesus, queridos, é verdade. A gente, olha, pode faltar a mistura em casa, mas o feijão com arroz pode ser um banquete, pode ser um gotiçô, como o japonês fala, né? Pode ser um gotiçô que realmente ninguém, nem o rei, nem a rainha da Inglaterra já comeu alguma vez na vida.
Queridos, é verdade. Só Jesus é que nos preenche. Eu tenho certeza de uma coisa, queridos, que quando Jesus está com a gente, nos momentos mais difíceis, ali no leito da UTI, como a irmã Mioco passou, como o irmão Nelson também tem experimentado, né? Ali no leito da UTI, é o melhor lugar que se poderia estar naquele momento. Por quê? Porque Jesus está enchendo o nosso coração. A gente pode não ter tido todos os nossos desejos realizados. Mas, se Deus está enchendo o nosso coração, se Jesus está presente, então olha só, por que isso é o que preenche? Porque Jesus, primeiro, ao perdoar os nossos pecados, nos faz ter comunhão completa com Deus Pai. Glórias a Deus. Segundo, Jesus nos faz ser agradecidos quando não recebemos aquilo que pedimos. Eu tenho certeza de uma coisa: o cristão, o discípulo de Jesus, não é? Sempre vai agradecer. Sempre vai agradecer. Inclusive, quando o seu pedido não foi atendido por Deus. Terceiro, Jesus nos dá a paciência quando Deus parece que está se demorando em atender aquilo que pedimos. Quanto tempo a nossa irmã Mioco ficou internada? Calculem aí, não é? Deus demorou, de acordo com a pressa, a urgência, a vontade dos nossos corações, parece que Deus demorou. Não é? Mas o Senhor nos dá a paciência. Por quê? Porque quando Jesus está controlando os nossos corações, é isso que acontece. Em quarto, Jesus nos enche com o Espírito Santo para que possamos ver o que realmente é importante em nosso viver. Queridos, nessa pandemia e nessa quarentena, o que realmente é mais importante? O que realmente vale a pena? Eu creio que o Senhor, ao nos isolar, deve ter nos falado do que realmente importa em nossas vidas. E quinto, Jesus nos dá a garantia de que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte. O Senhor levou a irmã Thay. Então ele não atendeu às nossas orações? É porque a nossa fé não foi suficiente para pedir que o Senhor, né, a trouxesse de volta ali do leito da UTI? Foi isso? Com certeza não. Porque, queridos, quando uma enfermidade é curada, quando um morto é ressuscitado, quando nós nem nos acometemos em nossas doenças, não foi exatamente por causa da nossa fé. Foi por causa daquele que na sua soberania move os acontecimentos. E a nossa fé é esse mecanismo nosso, que Deus é quem dá também, para nós termos esse encontro com o Deus eterno. Por isso, a única pergunta aqui é:
o que mais nós podemos esperar de Deus além de Jesus? Vou repetir. O que mais nós podemos esperar de Deus além de Jesus? E antes de encerrar a mensagem, voltando aqui para o texto, de Marcos, vamos para a pergunta de Jesus. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, tome o seu leito e ande? O que é mais fácil? Eu e talvez você, mas eu, humanamente falando, diria logo, mais fácil é dizer, os teus pecados estão perdoados. Porque o mais difícil é fazer o paralítico andar. Você vai até, pode ser que você concorde comigo. Mas eu vou dizer que aqui a pergunta de Jesus nos induz verdadeiramente a concordar que o mais difícil é dizer os seus pecados estão perdoados. Porque você sabe que os escribas estavam certos. Só Deus pode perdoar pecados. Por exemplo, se eu e o pastor Marcelo aqui, depois desse culto aqui, a gente se desentender, a gente brigar aqui, e aí, chegar o pastor Luiz e falar assim, os dois aí, os pecados de vocês estão perdoados. Não, mas se alguém tinha que perdoar o meu pecado da ira que eu fiz contra o Marcelo, era o Marcelo que teria que, que ele é envolvido, então ele teria que me perdoar e eu, perdoaria o Marcelo e tal, e pronto. Não o outro terceiro fala, eu estou perdoando vocês. Porque quem pode perdoar pecados é só Deus. Nós perdoamos os outros que nós ofendemos porque Deus é quem nos perdoa os pecados. Então, e o mais fácil qual é? O mais fácil é fazer o paralítico andar. Mas para mim eu não consigo isso daí. Mas tem coisas que, por exemplo, para a medicina, por exemplo, eu como médico, eu como pastor ou professor, eu não consigo, que nenhum médico, curar, contribuir para a cura de uma doença. Então, para Deus, o que Deus falou, a pergunta é, o que é mais fácil? O mais fácil é a cura de uma enfermidade. O mais difícil é ter pecados perdoados. Porque se Deus não perdoar, não sou eu, nem você, que vai conseguir perdoar um pecado. Então, se só Jesus é que pode perdoar pecados, e se eu só posso perdoar alguém porque Jesus me capacitou a perdoar, porque Jesus permitiu que eu perdoasse, então eu quero terminar a mensagem lendo Romanos 8:32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vou repetir. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não poupou Jesus, mas por todos nós o entregou para que morresse por nós. Será que não nos dará graciosamente com ele, com Jesus, todas as coisas? Curve sua cabeça neste momento. Vou curvar a minha e vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra, mas também pedindo que possamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios de Jesus é sermos cheios do Espírito Santo. Pai querido, neste momento, nesta manhã, eu quero orar com o meu irmão, com a minha irmã que está aí do outro lado da tela. E te rogar, ó Pai, perdoa os nossos pecados.
E uma vez tendo os nossos pecados perdoados, porque para isso Cristo teve que morrer na cruz. Por isso que é impossível. É impossível para nós e totalmente possível para ti. Porque Cristo morreu. E uma vez com os corações purificados, ó Pai, nós te rogamos, Pai, enche-nos de Cristo. Enche-nos com Espírito Santo. Senhor, faz transbordar o teu Espírito em meu coração e no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus, ó Pai. Para que rios de água viva possam fluir do interior das nossas vidas. Possa transbordar. Que seja assim, ó Pai. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Muito obrigado, queridos. Que o Senhor possa nos encher, nos fortalecer com o Espírito Santo. Deus abençoe. Passo a palavra ao irmão Marcelo, irmão dirigente.